conhecimento das ligações químicas possibilita o desenvolvimento de materiais para melhorar a nossa qualidade de vida. Por isso, na aula de hoje vamos compreender a formação, a estrutura e a característica das ligações covalentes. Me acompanhe até o final desse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal Acadequímica. Nesta aula, vamos discutir a formação, a representação e os níveis de energia de uma ligação covalente. Mas antes disso, não se esqueça, inscreva-se no canal, marque as notificações, divulgue para os seus amigos. Vamos levar esta aula para o maior número possível de pessoas. Legal? Beleza? Então vamos lá, gente, rapidinho. Ligação covalente, também chamada de ligação molecular. O que é uma ligação química? A ligação química é o entrosamento entre elétrons da última camada de átomos. O objetivo da ligação é promover maior estabilidade. Os átomos fazem ligações por meio do entrosamento de elétrons da última camada, e esta última camada é conhecida pelo nome de camada de valência. No caso da ligação covalente ou ligação molecular, essas ligações são formadas com os elétrons da última camada de átomos de elementos não metálicos, de elementos ametálicos. Agora, esses elétrons, eles não são transferidos de um átomo para outro. Esses elétrons são compartilhados. É como se os átomos pudessem utilizar os elétrons em sociedade. Um átomo pode compartilhar os seus elétrons com um átomo vizinho e este com o primeiro. Legal? Esses elétrons, eles ficam em constante movimento. Então, a interação caracteriza uma ligação de natureza eletromagnética. Então, vamos lá. A ligação covalente. Ligações covalentes são formadas por meio do compartilhamento de elétrons. E elétrons de valência, ou seja, elétrons da última camada de cada átomo. Mas quais átomos? Entre átomos de elementos ametálicos. Então, de uma forma bem genérica, bem geral, quando combina-se um ametal com outro ametal, podendo ter a participação do elemento hidrogênio, os elétrons serão compartilhados, ou seja, usados em sociedade. Com elétrons compartilhados, nós temos a caracterização da ligação covalente. Legal, né? Tranquilo? Mas como é que nós vamos representar essas ligações? As ligações químicas do tipo covalente, elas serão representadas, ligações representadas por meio de tracínios. Toda vez que você encontrar um tracínio, indica uma ligação. 2 tracínios, 2 ligações. 3 tracínios, 3 ligações. Acabou. É possível encontrar ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Vamos ver? A representação de uma ligação covalente simples. Por exemplo, entre um átomo de cloro e outro átomo também do elemento cloro. Nós temos aqui um tracínio. Um tracínio indica para a gente uma ligação, ou seja, uma ligação covalente simples. Só que nós precisamos entender que este tracínio representa um par de elétrons compartilhados. Então, o tracínio está dando a indicação que o primeiro cloro contribuiu com um elétron, o segundo cloro também contribuiu com um elétron, e nós temos 2 elétrons em vibração sendo utilizados em sociedade pelos 2 átomos de cloro. Um tracínio, um par de elétrons, uma ligação covalente simples. Se você encontrar 2 tracínios, mais ou menos como se fosse um sinal matemático de igualdade, aqui nós temos a representação de uma ligação covalente dupla. Um átomo de oxigênio entra com 2 elétrons, o outro oxigênio com mais 2 elétrons. No total, nós teremos 4 elétrons usados em sociedade. A representação de 2 traços indica para a gente uma ligação covalente dupla. E nós precisamos entender que 2 traços correspondem a 2 pares de elétrons compartilhados. Como se eu pudesse perceber aqui a presença de 2 elétrons do primeiro oxigênio e a presença de 2 elétrons do segundo oxigênio. Ligação covalente dupla, representada por 2 traços, indicando a participação de 4 elétrons compartilhados. E agora uma ligação covalente tripla. Aqui eu tenho um átomo de nitrogênio que entra com 3 elétrons para compartilhar com outro nitrogênio que também fornece
3 elétrons. Nós temos 3 traços, indicando uma ligação covalente do tipo tripla, na qual temos 3 pares de elétrons compartilhados. Fechando o raciocínio, um tracinho, 2 elétrons compartilhados, uma ligação covalente simples. 2 tracinhos agora, 4 elétrons compartilhados, caracterizando uma ligação covalente dupla. 3 tracinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons compartilhados, caracterizando a ligação tripla. Agora, neste momento, você aproveita e faz um print da tela. Vou arredar um pouquinho, pronto. Agora você tem o visual completo, você vai fazer o print com o resumo das ligações covalentes em definição e representação. Vamos continuar para discutir os níveis de energia envolvidos na formação de uma ligação covalente? E a formação da ligação covalente, como ela ocorre? Obviamente, os átomos precisam se aproximar para que haja o entrosamento entre os elétrons de valência de um átomo e os elétrons de valência do outro átomo. Perceba nesse exemplo. Aqui nós temos o átomo de hidrogênio isolado do segundo hidrogênio. Esta marcação em vermelho representa um elétron. O hidrogênio é um átomo muito simples, é o menor átomo da tabela periódica, tem número atômico 1 e tem apenas um elétron. Então, um átomo de hidrogênio vai compartilhar um elétron com outro átomo de hidrogênio. Agora, a gente consegue perceber que os 2 elétrons estão sendo usados em sociedade entre os 2 átomos. Então, na verdade, a gente não vai transferir o elétron de um átomo para outro, nem do outro para o primeiro. Nós vamos deixar os elétrons compartilhados e utilizados em sociedade. Esta circunferência representa o primeiro hidrogênio distante do segundo hidrogênio. E agora os 2 hidrogênios se aproximaram, podendo entrosar os elétrons da camada de valência, levando à formação da ligação covalente. Quando 2 átomos se aproximam, fiquem atentos, as nuvens eletrônicas são atraídas pelo núcleo do átomo ao lado. O que acontece? É como se a nuvem eletrônica de um átomo pudesse ser simbolizada de uma forma, em forma de circunferência. Pensando em 3D, como se fosse uma esfera. Em 2 átomos isolados, as nuvens eletrônicas são na forma de uma esfera, uma circunferência. Quando um átomo se aproxima do outro, podendo dar origem à ligação covalente, as nuvens eletrônicas começam a ser distorcidas. Por quê? O núcleo de um átomo atrai os elétrons do outro átomo. E o núcleo também atrai os elétrons do outro átomo. Quando a ligação é formada, a nuvem eletrônica deixa de ter um formato circular, passa a ter um formato deformado, algo mais ou menos próximo a uma elipse, e nós temos a caracterização da ligação covalente. Detalhe, a densidade de elétrons entre os núcleos dos átomos sempre é maior quando a ligação é estabelecida. Quando os átomos estão isolados, a nuvem eletrônica está uniformemente distribuída. Quando a ligação covalente é realizada, a densidade eletrônica se concentra entre os 2 núcleos dos átomos. Em termos de energia, a formação de uma ligação covalente, ou na verdade qualquer ligação, dissipa energia gerando estabilidade, fazendo análise da energia potencial em função da distância entre os núcleos, entre os átomos. A energia potencial em função da distância internuclear. Quando os átomos estão distantes, a interação entre eles é praticamente nula e o nível de energia tende ao valor zero, tende a zero. Quando os átomos estão um pouquinho mais próximos, perceba que aqui, olha, um pouco mais distantes, agora um pouco mais próximos, essa energia vai diminuindo. À medida que os átomos vão se aproximando, o nível de energia vai diminuindo, até o momento em que nós atingimos uma distância perfeita. Essa distância perfeita, que representa o vale energético, é o momento em que a ligação é estabelecida. A ligação covalente dissipa energia e fornece estabilidade. Os átomos estão ligados no momento de menor energia. Porém, quando os átomos se aproximam mais ainda, parece que as nuvens já estão se entrelaçando e os núcleos se aproximando, começa a ocorrer uma repulsão. Ora, o núcleo positivo de um átomo
se ficar muito próximo do outro núcleo, do outro átomo também positivo, a tendência é que entre eles ocorra uma repulsão, desestabilizando o sistema. Então a ligação covalente não vai ser formada nem quando os átomos estiverem muito distantes e nem quando os átomos estiverem muito sobrepostos, muito próximos. A ligação covalente vai ser formada na distância perfeita com energia mínima. A esse ponto nós vamos designar da seguinte forma. Aqui nós temos a distância perfeita em que ocorre a ligação. Essa distância perfeita eu vou chamar de L. Aqui é o ponto L no eixo da distância. E aqui do lado eu vou chamar do ponto E. Ponto E. O que é o ponto L? Ora, o ponto L é o que nós vamos chamar de comprimento de ligação. Comprimento de ligação. É a distância perfeita entre os átomos para a ocorrência da ligação covalente. E o ponto E? O ponto E será chamado de energia de ligação. É a energia envolvida na formação da ligação e também na quebra da ligação. Se a ligação for formada, o processo vai ser exotérmico com liberação desta quantidade de energia. Se a ligação for quebrada, o processo vai ser endotérmico com absorção desta mesma quantidade de energia. Agora é a hora do print. É a hora do print, galera. Faça o print aí, captura a imagem completa. Pronto. Só mais uma observação que a gente precisa fazer aqui, rapidamente. Quando os átomos estão muito distantes, a energia tende a zero. Quando os átomos ficam muito próximos, a energia tende a um valor muito elevado. Fazendo um resumo rápido, a ligação covalente ela é formada pelo compartilhamento de elétrons da última camada, chamado de elétrons de valência. Esses átomos que formam a ligação covalente são átomos ametálicos, ametais e também o átomo de hidrogênio. A representação da ligação pode ser por um traço, ligação simples, um par de elétrons. 2 traços, ligação dupla, 2 pares de elétrons. 3 traços, ligação tripla, 3 pares de elétrons. E quando os átomos estão distantes, a sua nuvem eletrônica tende a ser esférica. Quando os átomos se aproximam, a nuvem eletrônica sofre deformação e os elétrons vão se concentrar, na sua maior parte, entre o núcleo dos átomos, porque o núcleo de um átomo atrai os elétrons do átomo vizinho e vice-versa. Para o estabelecimento da ligação, nós precisamos ter uma energia de ligação e um comprimento de ligação. Quando os átomos estão muito distantes ou muito próximos, nós não teremos a ligação química. A ligação é feita no vale energético, ponto de menor energia. Legal? Galera, espero ter contribuído para a compreensão das ligações covalentes. Aguardo vocês numa próxima videoaula. Um grande abraço e bons estudos!